Hoje é dia de devocional e nós falaremos sobre juramento e fidelidade. O devocional de hoje é inspirado no livro Identidade e Destino. Se você ainda não tem o seu, para adquirir é só você clicar no link que está aí embaixo na descrição do nosso vídeo. Quero te pedir também que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, aperte aí o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Em Êxodo capítulo 33, versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Queridos, esse texto aqui está falando sobre Moisés. Começa aqui Êxodo praticamente todo, está falando sobre isso. Mas diz assim a palavra do Senhor: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar. É interessante que Moisés ele tinha um relacionamento com Deus que era lindo. É um relacionamento onde Moisés falava com o Senhor face a face. Moisés conversava com Deus. Deus respondia a Moisés, assim como eu estou falando com vocês aqui. Eles se falavam. E esse relacionamento é um relacionamento incrível. Só que nessa fala de Deus a Moisés, tem algo muito marcante aqui. Diz assim, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. É incrível que o juramento que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele não se perdeu, ele continuou valendo. A aliança que Deus tinha feito com Abraão, ela continuou sendo honrada de geração em geração. E isso é muito marcante, porque por duas coisas. A aliança que os seus antepassados fizeram com o Senhor, ela também pode dar fruto na sua vida. E também a aliança que você está fazendo com o Senhor hoje, ela vai dar fruto para a vida dos seus descendentes. A promessa da terra que o Senhor tinha dado, ela não mudou. O Senhor falou com Abraão, com Isaque e a Jacó de uma terra prometida. E Moisés, ele estava saindo do lugar onde ele estava para ir em direção à terra prometida. A promessa da terra, ela não muda, ela não mudou, ela continuou para Abraão, para Isaque, para Jacó, agora para Moisés. E por que eu quero parar aqui? Porque o Senhor, ele não muda naquilo que ele nos promete. Mas muitas das vezes nós não vivemos, nós não vivenciamos as promessas do Senhor na nossa vida porque nós mudamos de direção. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Então Deus, ele tem uma promessa sobre nós e nós vamos cooperar com ele em direção a essa promessa. Ele não muda de direção. E para a gente vivenciar essa promessa de uma maneira genuína, a gente também não pode mudar a nossa direção. Talvez você não esteja vendo a sua terra prometida. Aqui Moisés também não estava vendo. Deus estava direcionando ele. Essa terra prometida na tua vida, na minha vida, pode ter sido prometida ao nosso tataravô. E a gente não consegue ver, mas a gente sabe da existência da promessa. E a gente sabe da fidelidade do nosso Deus em não mudar e ser fiel àquilo que ele prometeu. E sabe o que é incrível? É que quando Deus ele dá a promessa, ele já chega com o livramento, ele já chega com o auxílio, ele já chega com a ajuda, ele chega com a companhia.
Quando Deus ele dá a promessa, ele não dá a promessa e fala assim, vai lá, eu já dei a promessa, agora você vai. Segue você sozinho, eu já dei, tá aí, ó, já direcionei, você vai. Deus não. Ele dá a promessa, mas ele segue conosco juntamente em direção à promessa que ele fez. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda parte do texto que a gente leu diz assim, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aqui está dizendo que na terra que o Senhor prometeu tinha adversários. Existia sim adversários. Então quer dizer que quando a gente for em direção à nossa promessa, pode ser que no caminho haja adversários. E talvez a gente pense, mas se tem um adversário aqui, então Deus não me prometeu, porque Deus não ia me prometer alguma coisa que eu tivesse que lutar muito, que eu tivesse adversários no meu caminho, que eu tivesse conflitos, que eu tivesse aflição. Aí que a gente se engana. Porque Deus não diz que a gente não vai ter aflição, mas Ele diz que Ele vai estar conosco a todo tempo. E aqui com Moisés não foi diferente. Ele diz, olha, eu mandarei um anjo à sua frente. Podia ter vários exércitos inimigos. Deus já tinha mandado um anjo à frente. Deus não mandou o anjo junto com Moisés. Deus mandou um anjo à frente, preparando o caminho que Moisés ia percorrer. Então não tenha medo. Não tenha medo se estiver no caminho em direção àquilo que o Senhor te prometeu aos adversários. Não tenha medo se tiver aflição, se tiver dor. Não tenha medo. Siga adiante com a certeza que Deus mandará anjos na nossa frente para que a gente possa vivenciar genuinamente aquilo que o Senhor tem reservado para a gente. Porque Deus ele tem um destino reservado para você. Deus ele tem um destino reservado para você. Não abra mão dele. Seja cooperador. Se você já sabe qual é, coopere com Deus em direção a esse destino. E se você não sabe, eu quero pedir ao Senhor agora que Ele possa abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos, abrir a sua mente para você ouvir do Senhor a direção que Ele tem para te dar e você poder vivenciar genuinamente o que Ele tem reservado para você. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe.